Testando. 1, 2, 1, 2, teste. Teste, teste, 1, 2, 1, 2, teste. 1, 2, 1, 2, teste, teste. Teste, teste. 1, 2, 1, 2. Teste, teste, teste. Teste, teste, teste. A TV não tem 1, espaço 2, pra cá? 1, 2, 1, 2. Teste. Só pelo Wi-Fi. Tem. HDMI, né? 1, 2, 1, Cabo 2. internet de rede. Tá ali. Ah, não bateu aqui. Ele vai ficar até que horas? Vocês vão ficar até que horas? Vocês vão ficar até que horas? Até ao meio-dia. Não, é porque eles estão liberando ainda, tá? Lá em cima vai demorar um pouquinho, uns 10 minutos. Se quiser... Falta quanto tempo eles falaram? Uns 10, 15 minutos. Aguenta os 10 minutos? Qualquer coisa ele entra aqui, a gente tira foto. Porque não vai estar ao vivo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque a gente Teste, tem teste, bastante- teste. É que Me ouvindo, esse você dá. podcast nosso é um outro negócio nosso, é chamado Conexão, que tem bastante... Nem no YouTube tá saindo? visualização. Não, no YouTube tá saindo. Aí você Ah, então é compartilhamento. É, porque depois você Diferente. pode depois Tá. compartilhar também, Sim, né? Isso eu acho bacana. Vamos ver como ele, se Vê. ele aguenta mais um Ele só é 10. porque é questão técnica, eles estão terminando lá em cima, porque o pessoal vai assistir lá dos computadores. Sim. Mas eu acho que 5, 10 minutos já É tá. que ele tava com meio baixo, eu aumentei, mas já Tá. Tá bom, obrigada. Aí a gente já fala, pô, nós estamos recebendo aqui uma grande ilustre. Andando pra confirmar. O pessoal tá me perguntando, eu falei, cara, não vi, não Eu acho que já tá enviado no grupo. O link. sei. Não, do YouTube sim, a gente tá tentando pelo Teams agora. Tá, porque dá pra assistir pelo Teams? É. Mas Mas Depois grava e depois a gente... Não, vai estar no YouTube. Quem abrir YouTube consegue, só que o pessoal lá em cima não consegue abrir o YouTube. Não entendi, então vamos ver se libera isso aí. A gente tá Ó, tentando o Teams. pelo YouTube tá normal o áudio. Tá Eu bom. vou voltar só pra aquela outra tela, pra não ficar... Mais um.
dois, testando. 1, 2. Foi? Testando. Alô. 1, 2. Tem que ter um pouquinho de água, tá ligado? Pra ficar. Gente, eu não bebo, né? Então é só no café e no suco, né? Obrigada, minha vida. Mas você tá compartilhando de um PC e Carinha dela. tem que ver se o PC tá com a permissão de compartilhar o vídeo desse. Ah, entendi. Eu tô com fome. Sentindo cheiro de churrasco.
Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma conexão, um super conexão muito especial. Hoje nós temos uma festa e uma comemoração aqui e uma coroação, né, da melhor vendedora do mês. Eu tô aqui com o Daniel, com o André, com a Érica, a Suzana e a Sheila. E a gente vai falar aqui um pouco com vocês de como foi esse mês, das estratégias que elas usaram e... Cara, eu inicialmente quero agradecer a todos, que dia especial, né? É um dia, como eu falei lá em cima, um dia para ficar dentro da nossa história, né? É um dia que a gente fez a primeira rainha, né? Desde que nós criamos nossa campanha. Parabéns. Obrigada. Quero aproveitar aqui agradecer as minhas duas colegas aqui de trabalho. Trouxe aqui para presentear vocês aqui. Olha, ele tá cheio dos mimos. Sheila, boa leitura. Pra ti eu já dei, né? Então, pra você, boa leitura. Depois eu vou perguntar pras duas, hein? Pras três, hein? Eu vou fazer questionário, hein? Tá vai bom, ter prova pra ver esse meu pra não deixar na estante. Mas é só uma lembrança, né? Que eu creio que o resultado que a gente tem, ele começa antes, né? Todo resultado nosso, ele começa antes. Então, acreditando nisso, presenteei vocês aqui com esse presente, tá bom? Obrigada. E vamos lá, vamos... Bom, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Na verdade, uma primeira pro André. Vamos lá. Que é o líder aí dessas pessoas e o líder direto, quem tá ali acompanhando todos os dias de perto, né? Eu queria que você me falasse qual foi o desafio que você enfrentou em março e como você superou. Bom, acho que o principal desafio foi a meta, né? Chega a ser até engraçado, né? A meta. Mas é aquela história do vendedor, né? Persistência e insistência. Eu tenho algo dentro de mim que é muito forte. Enquanto muitos não acreditam, eu continuo acreditando até o final e eu não me dou por vencido. Então acho que o foco, a constância, a determinação foi o que a gente fez, é o que fez nós chegarmos no resultado no mês de março e superar a meta aí, a super meta, né, no caso. E é muito gratificante para mim ver todos do comercial ganhando dinheiro, né? É para isso que eu acordo todos os dias, para ver as pessoas bem, para ver as pessoas engajadas e o principal de tudo, ganhando dinheiro e sendo feliz dentro do ambiente de trabalho. Isso aí. André, é um mês que foi um mês de superação, né? A gente tá aí correndo atrás da meta, né? O ano passado a gente basicamente bateu a meta quase todos os meses, né? E aí nós saímos aproximadamente o quê? 60 pessoas? Isso, 60 pessoas fomos para 120. 120. Então é natural que a gente, nesse aumento, a gente tenha ali os ajustes a ser feitos, né? E nós estamos percorrendo e eu acredito que foi um tempo até curto, 3 meses ali, pra gente voltar ao pódio, né? E consagrar aqui a nossa rainha, a primeira rainha aí da Veritas. Inclusive essa pergunta para ti. Qual estratégia ou hábito fez a maior diferença nos seus resultados? Bom, a estratégia foi entender a necessidade do cliente, né? Entender a dor dele. O produto que a gente trabalha, a gente tem que tirar tudo que a gente consegue, né? Da necessidade do cliente. E para oferecer, né? O melhor caminho, mostrar para ele que aquele é a necessidade que ele tem, é um direito que ele tem. E o hábito era sempre de estar ali todo dia, no mesmo foco, no mesmo objetivo e lutando contra as adversidades, né? Porque com vendas tem bastante, então tem que estar firme e forte. Tem que estar firme, forte e focada. Exatamente. Vendas, a gente tem que sair de casa pronto pra gente receber 100 não. 100 não. Cada 100 não, se a gente sair com essa convicção que a cada 100 não a gente vai ter um sim, cara, fica muito mais fácil. Exato. Então às vezes a gente vem como comercial, a gente vem querendo sim, entendeu? E vocês estão aqui para mostrar que vocês já sabem disso. Sim. Que vocês sabem extrair, na verdade, do não esse sim. Sim. Acredito para mim que cada dia, cada
amanhecer todo dia, eu saio de casa focada e cada... Como é que eu explico? Só de sentar ali na minha PA já é um grande desafio. Então eu me subestimo para eu poder chegar no meu resultado. E aproveitando, antes de você vir trabalhar na empresa, você trabalhava já com vendas? Não, eu fiquei 5 anos no administrativo financeiro e aí aconteceu algumas coisas na minha vida, né, que fez eu mudar. Fui trabalhar na Uber para incrementar a renda, né, que tinha sofrido um golpe financeiro, enfim. E aí acabei saindo do administrativo, fiquei só na Uber. Mas a Uber também estava trazendo complicações, então eu saí. E aí foi quando surgiu a oportunidade, né, a Beatriz me indicou na empresa, eu vim, a Mayara fez entrevista, enfim, o André me cedeu a oportunidade. E hoje eu tô aqui, feliz. E tem uma história engraçada que eu trabalhei há um tempo atrás como vendedora de loja de roupa. E aí a minha gestora, né, a dona da loja, chegou pra mim e falou assim: Érica, acho que trabalhar com vendas não é muito seu perfil. Eu falei, por quê? Ela, você é muito sincera com as clientes. Eu falei, mas eu sou verdadeira? Como é que eu vou falar pro cliente que o número P cabe no número G? Não tem como. E aí eu acabei desistindo dessa área do comercial, saí, fui pro administrativo. E hoje eu voltei de novo. Olha só, eu já fui rainha da Veritas. Isso aí prova que você não precisa nascer vendedor. Exatamente. O vendedor, assim, como que se consegue chegar num pódio como ela? Como as três, né? É com determinação, vontade, né? Então, eu acredito aqui que vendas não é um dom. Claro que existem pessoas que têm essa facilidade, mas vendas é você... eu acho que a primeira coisa é você, de fato, eu acho assim, tudo eu quero e eu vou me dedicar. Sim. E aí você entra nas disciplinas e depois as coisas vão fluindo. Eu acho que todo mundo, na verdade, tinha que ser vendedor pelo menos uma vez na vida, porque eu acho que é a profissão que mais ensina você a se conhecer mesmo. Exatamente. E se desafiar todos os dias, né? Lógico que a gente tem desafios em toda a área, mas na área das vendas você precisa se superar todos os dias e todos os meses, então isso ajuda muito, né? Eu queria perguntar pra Suzana qual foi o momento do mês que você percebeu que você estava no caminho certo. Não só do mês, né, mas na sua trajetória toda aí. Você é um case de sucesso da Veritas há muito tempo. Então eu queria que você falasse pra gente aí o seu segredo. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Na verdade, todo começo de mês eu sento ali, faço a minha projeção. Tento fazer dar certo, né, todos os dias. Não é fácil, a gente que trabalha ali na linha de frente, né, nas vendas, sabe que é um dia após o outro, né? Mas o segredo sempre é a constância. E eu acho que essa palavra me define, a constância. Todo mês, né, eu penso que não vai dar certo. O pessoal ali que é mais próximo de mim sabe que todo mês eu falo, não, esse mês não vai dar certo. Mas o pessoal fala, não, vai dar certo sim, e sempre, no fim sempre dá. Essa é a palavra que também me define, no fim sempre dá certo. E eu me cobro muito, né? Mas é aquilo que eu falei já desde o início. A constância, ela é o que me define. E é isso. Obrigada. Ô Suzana, assim, vendo você falar, assim, quando eu olho nos últimos 6 meses, por exemplo, eu vejo sempre você em primeiro, ou segundo, ou terceiro, então é até surpresa você iniciar um mês com esse medo, né? Mas assim, eu acho que o medo também não é algo negativo, tá? Porque o medo faz com que a gente tenha uma ação ativa, né? Então, eu acho que, bem, você é uma pessoa que está na empresa aqui com a gente. Aproveitando, quanto tempo você está na empresa? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, assim. Você lembra algum mês que ela não teve ali no pódio, André? Eu acho que foi o primeiro mês ali, Daniel, quando ela chegou, né? E eu lembro, a história dela é bacana. Depois eu quero complementar um pouquinho a pergunta. Mas eu lembro que quando ela chegou, eu tirei ela de uma outra empresa, né? Na verdade, ela trabalhava numa outra empresa e aí veio fazer uma entrevista comigo. E eu tirei, eu tenho isso dentro de mim, porque quando eu tiro alguém de uma outra empresa, eu quero muito que dê certo, né? Pra fazer sentido. Então acho que teve o primeiro mês ali, o segundo mês talvez ela não ficou no pódio, depois daí pra frente embora. Foi só o pódio. É que
se às vezes você não, às vezes a gente tem vira um automático, né? Por exemplo, eu tenho quinta-feira eu tenho uma apresentação para acredito que mais de 100 empresários, todos tipo empresários faturam mais de 2 milhões, eles querendo que eu apresente algo que para mim é automático, entendeu? Para mim é até difícil apresentar algo automático. Então é até uma reflexão que às vezes a gente não olha para si, entendeu? Por exemplo, talvez você não olhe para si, mas você tem um processo, entendeu? Que se tornou tão automático que você, né, gera até de repente esse medo, mas se você parar e olhar, você tem um processo. Ninguém chega, é assim, chegar na frente é uma conquista, mas você mantê-lo... Chegar é fácil, difícil é se manter, se manter, né? é difícil. E eu vou aproveitar aqui, aí eu vou perguntar para todos, né? Cada um fala um pouquinho. Como vocês se mantiveram motivados, né? Nos momentos difíceis desse mês? Pode começar contigo. Tá. Bom, até pegando o gancho do que você falou sobre o medo, né, Daniel? Eu acho que as pessoas nessa vida, elas só fazem as coisas por 2 motivos. Ou com a vontade de ganhar, ou com medo de perder, né? E eu sabia que era um mês desafiador, eu sabia que era um mês que eu ia precisar muito mais do que nos outros meses, por conta do número de pessoas, né? Por conta da gente ter uma equipe ali que estava se maturando, né? Então, eu acho que o segredo aí foi não desistir, Daniel, foi acreditar até o último segundo, acreditar que seria possível, acreditar principalmente que o que eu faço, o que a empresa faz, é mudar a vida das pessoas, né? Não só internamente, mas externamente, o nosso cliente também. Então, acho que o grande segredo aí foi manter o foco, manter a determinação e buscar ali o resultado e buscar ser o melhor, que é para isso que eu acordo todos os dias. É isso aí. Quem mais quer complementar? Complementa, Sheila? Pergunta? Bom dia, pessoal. Bom dia. O mês de março, a Mayara sabe que o mês de março para mim foi o mês mais desafiador dentro da Veritas. Foi o mês de todos esses meses que eu tô aqui dentro, foi o que mais me desafiou. E eu começo o meu mês, a Gleice que tá próxima a mim, eu falo, Gleice, eu não quero saber como que vai ser. Eu só tenho certeza que no final vai dar certo. Então, eu creio em Deus, né? O Deus que estava comigo em dezembro, ele vai estar em janeiro, em fevereiro, em março. Então, já começa o meu mês acreditando. Então, isso pra mim faz total diferença. Então, às vezes você olha lá, você se prende no ranking, que geralmente dia 20 eu já tô próximo da minha meta. E eu olhei, até puxei os rankings de todas as semanas e eu falei, meu Deus do céu, esse mês real, todos os dias, né? Todos os meses é a mão de Deus. Mas esse mês de março, assim, foi 100% fé. Eu olhei lá no dia 20 e falei, meu Deus, eu tô com 8 finalizados. Dia 20 com 8 finalizados. Como vai ser, eu não sei, mas eu sei que no final vai ser. Então eu acho que o que a gente tem que levar, o que me motiva hoje, né, é a fé. Então eu não quero saber como que vai acontecer, eu não quero saber, só sei que vai acontecer. Isso que você falou de processos. Eu acho que a nossa mente, depois que você cria, a mente ela cria vários caminhos, né? Então você cria automático um caminho da vitória. Então a gente fala, que nem no começo do mês, meu Deus, como que eu vou fazer? Dia 20, como que eu vou fazer? Mas a mente ela já tinha, você tem que fazer isso, que vai te levar lá no resultado. Então acho que a gente tem que manter a fé, acreditar. É acreditar e lutar para aquilo, né? Ter a fé, mas ter uma ação também, porque a fé sem a ação ele não vai chegar, né? Então, vou entregar para Deus, Deus vai fazer, e eu não vou falar com o meu cliente, eu não vou colocar energia ali, não vai dar certo. Então, para mim, nesse mês de março foi um mês assim desafiador e eu tô muito feliz. Que bom. É algo que você trouxe a questão da fé, né? A fé, né? Só a fé não vai levar a gente... É o que eu falei lá, né? A gente sempre projeta 50%. Eu acho que, baseado no que você falou, né? Se a gente é filho de um Deus criador, de um grande arquiteto, ele como um pai, né? Ele já te deu o sucesso, sim, né? Sim. Agora basta você, né? Querer, né? Então é o que eu falo, que o vencedor, ele vence quando ninguém tá vendo, né? Então é na hora que você acorda cedo, sim, na hora que você projeta, você vence somente todo dia, na hora que você vem para a empresa, é o seu entrar na empresa.
Eu, de fato, assim, eu gosto muito da história, por exemplo, do Ayrton Senna, e quem estudou e quem viu ele, vê a dedicação, a entrega dele, entendeu? Então, em resumo, trazendo para o nosso cotidiano, eu não consigo ver, por exemplo, um líder, uma pessoa que está na liderança, sem disciplina. Entendeu? Sem disciplina. Eu não consigo ver uma pessoa de sucesso sem disciplina. Por exemplo, eu tenho certeza que você não conseguiria chegar num resultado se você não tivesse disciplina. Sim. De você chegar aqui no horário, né? De você fazer aquele retorno que às vezes a gente fala, não, eu retorno depois, entendeu? Então é disciplina. Então a fé é só 50%, sim. Mas existe outro 50% que é a ação. Quer complementar alguma coisa do que nós falamos? Fugindo um pouquinho, né, sobre a pergunta, queria deixar aqui meu total agradecimento à Veritas. Sou muito grata, né? A Veritas foi um marco na minha vida. Para quem não sabe, né? Comprei minha casa, construí do meu jeito. E esse mês de março, né, que passou para mim, foi um mês muito difícil, porque eu morava, né, de aluguel, graças a Deus consegui me mudar. Então, conciliar as vendas, estava terminando de construir minha casa, terminando a última parcela do meu carro também, foi muito difícil, mas a palavra que marca a minha vida fora daqui, né, dos meus objetivos profissionais, eu tenho os meus sonhos fora. Então, para mim, o que marcou mesmo foi continuar ali persistindo, ligando para os clientes que não... Enfim, acho que vocês entenderam um pouquinho, fiquei um pouquinho nervosa, mas... Não, deu pra ficar claro, eu acho que a gente, tô falando eu do meu lado aqui, que conforme eu passei já para vocês que empreendo há 15 anos, o sucesso de um empreendedor é quando o sucesso, ele não é só dele, né? Quando você vê histórias como essa, de pessoas que conquistam as coisas, isso me deixa muito mais feliz do que minha própria conquista. A gente entende que está no caminho certo. Exatamente, né? É isso aí. Bom, eu acho que agora é legal falar um pouco para todos também, que tem uma pergunta aqui que diz o que faz você ficar mais empolgado para alcançar a sua meta no próximo mês? Além desse período que vocês passaram esse mês, o que empolga vocês para o próximo mês? Que a coroa, ela dura um mês. Entendeu? Mês que vem já era. E agora, assim, só para antes de você responder, uma coisa é você falar, né? Que a gente tá falando da coroação, tá ali a cadeira, a coroa e tal, mas ninguém viu. Outra coisa é que quando você é coroado e as pessoas começam, então ele vai dar um dinamismo na nossa operação totalmente diferente, porque ali dentro, eu tenho certeza, na cabeça dali, tem pessoas que falam, cara, eu quero estar ali. Quero estar ali mês que vem. E aí, agora é você respondendo essa pergunta. O que me motiva a pergunta? Continuar com a coroa, né, claro, mas está sendo um mês bem desafiador para mim esse mês. Mas eu acredito, tenho fé também, acredito que eu vou conseguir chegar pelo menos no meu objetivo, né? E a minha maior motivação é minha família, né? Colocar meus objetivos, minha família em primeiro lugar também. E poder proporcionar, fazer parte, né, desse crescimento da empresa. Então isso pra mim é a minha maior motivação, estar aqui hoje. Legal. Muito, muito bacana escutar assim você. Eu acho que, aproveitando o gancho que o André falou, chegar é fácil. Manter agora você saiba que tem um monte ali, tem um monte aqui. Nós temos duas ali, ó. Cara, só as tem duas. As duas falou, eu vou só tem fé. As duas, eu vou estar no lugar. Mas claro, vai ser um prazer passar a coroa pra... Sim. É porque a gente... Eu quero continuar a carreira. É uma obrigação, é uma disputa saudável.
saudável, né? Sim, na área comercial isso é algo saudável, né? E é isso que a gente tem aqui na área comercial, que é o que faz, é o gatilho que a gente precisa, tá? Sim. Mas a gente precisa, sempre com gatilho, a gente tem que ter sempre respeito, Sim, né? com certeza. Cada um, a gente precisa entender que cada um é uma pessoa, cada pessoa que está aqui teve uma educação, né? E a gente precisa entender e respeitar isso. Mesmo isso dentro de um ambiente com competição, né? Sim. Isso é algo que, de fato, é algo normal no comercial, né? Sim. E aí, aproveitando aqui, eu queria... Pessoal lá, imagine que é o seguinte, nós estamos com as três tops, não é isso, André? Sim. As três... Top performance. Top performance. E ali tem pessoas que iniciaram agora, né, lá na operação? Sim, tem. Pessoas novas, né? Tem. Então, assim, aí é vocês compartilhando o ouro. O ouro. Eu quando era vendedor, era difícil eu compartilhar, cara. Eu tinha ali o José Macedo, o cara perguntava, e eu ficava meio assim, né? Pra que você saber minha abordagem? Mas qual que é a abordagem para vocês que nunca falha? É uma abordagem sua que não falha, que você vai para cima do cliente e você fala, porra, essa abordagem é muito boa. Para compartilhar com outras pessoas, porque imagino que lá, hoje nós estamos no total de quantos comerciais? Né? 112, Daniel. 112, nós vamos chegar ali a 130. 132. 132, mas qual que é a abordagem que em uma sua caixa preta, entendeu? Sua caixa preta, eu sei que é difícil compartilhar, mas é importante. É igual o Henrique fala, né? A minha abordagem é sempre a simpatia, o sorriso na voz. Eu passo muita verdade pro cliente, né? Tinha muita dificuldade no começo, porque eu não passava muito essa confiança. Hoje eu falo com mais confiança. E tenho muito foco e busco sentir a dor do cliente, né? Para entender ali. Você falou uma coisa que talvez é um dos ganchos, um dos gatilhos mais importantes. Qual? A dor do cliente. A dor do cliente. Porque o que acontece? Nós aqui, nós somos clientes também. Sim. Né? Quando você vai comprar uma sandália, quando você vai, por exemplo, no cinema comprar um ingresso, a gente é um cliente. Só que a gente gosta... Como que a gente gosta de ser atendido? As mulheres aqui, quem gosta de sapatos aqui? As mulheres, tem alguém que... perguntar para uma mulher que não gosta de sapato e bolsa, pelo amor de Deus. Vocês gostam? Sim, eu gosto. Quando vocês vão numa loja... Aproveitando aqui, fazendo um patrocínio aqui de graça, vai sair não sei se vocês assistiram, Diabo Veste Prada. Olha, estão divulgando o filme. Divulgando o filme. Não, o que é legal é que assim, você pode comprar antecipado, você ganha o negócio de pipoca é uma bolsa. Nossa, legal. Correm que vocês conseguem a bolsa. De graça, chama lá o patrocínio lá para pagar a gente. O que acontece? Eu entrei nesse assunto porque bolsa, mulher, você vai buscar comprar um sapato, cara, como que você gosta de ser atendido? Bem, né? Bem. Você imagina o seguinte, você sentar ali e não tem ninguém, a pessoa, o vendedor está passando para um lado, para o outro e não te dá atenção. Entendeu? Sim. Então é exatamente, você falou um gatilho muito importante no nosso negócio, que é um gatilho de dor, que a gente chama de rapport. O que é o rapport? É a dor. É eu me equalizar com o cliente, com a dor do cliente. O nosso cliente, a gente precisa entender que o nosso cliente é um cliente que tem dor. E muitas das vezes a gente não tem a sensibilidade, por exemplo, de estar equalizado com o cliente. E você trouxe um gatilho muito importante. Por exemplo, quando a IA nossa, que a gente faz toda a análise de todas as ligações, e a gente vai lá na IA para entender, por exemplo,
rapport versus retorno, quem tem mais rapport, quem mais sente a dor do cliente, mais fecha negócio. Porque do outro lado, imagine que tem uma pessoa que não te conhece. Do outro lado tem uma pessoa que tem várias crenças. Só que você tá aqui e você entende, por exemplo, mesmo não entendendo as crenças limitantes da pessoa, você consegue entender a dor dela. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, está com a mão imobilizada, por exemplo, ou tem uma sequela, tem uma dor ali. A gente sensível, precisa, né, a dor do outro. A gente precisa. E isso conecta as pessoas. Então você trouxe um ponto muito importante. Tem mais alguém que vocês querem complementar sobre essa questão? Uma objeção que eu escuto, né, todos os dias. O cliente ele fala, mas o processo é muito demorado. O processo demora muito tempo. Mas vai demorar 2 anos. Aí eu sempre falo pro cliente, mas daqui 2 anos, o senhor, eu pelo menos daqui 2 anos eu quero continuar vivo, e o senhor? Então, o tempo ele vai passar de qualquer forma. A diferença é que a decisão que o senhor tomar hoje, daqui 2 anos, o senhor vai ter um valor para receber. O senhor quer estar vivo, não quer? Quero, então, com dinheiro, não quer? Então isso dá certo. Ficou 10 anos ali, né? Quer complementar com mais algo? Eu acho que a forma que você aborda o cliente também, né? Sempre fica atento nas campanhas, ficar no 0800, o SMS, acho que fala muito sobre bastante da tua venda. E na minha mente, eu tenho começo, meio e fim. Então eu não vou saindo falando qualquer coisa pro cliente. Primeiro eu tenho um começo na minha cabeça, um meio e um fim. E criar aquela amizade com o cliente mesmo, né? Entender o lado dele. Exatamente. O que você fez? Você criou um repertório, certo? Sim. E você está criando a conexão. Pronto, é isso. Você viu o seu resultado. Você viu o resultado. E uma coisa, pegando um pouquinho do seu gancho, que é assim, o que acontece? Hoje, esse ativo que a gente origina, né? Ele gera um RPV. Então é importante todo mundo que está escutando, que a gente... o cliente não espera 2 anos. O cliente não espera 2 anos. Por que o cliente não espera 2 anos? Tudo que a gente origina hoje, ele é feito um processo. A gente tem uma equipe hoje que, se eu somar, são mais de 160 advogados qualificados, né? Quando esse cliente passa por uma perícia e essa perícia ela dá favorável, isso algo em torno de 4 a 5 meses, então é rápido. Sim. De 4 a 5 meses, tem casos que ocorreu de 3 meses, nosso judiciário é um pouquinho mais lento, mas ele é muito funcional, né? Lento, não porque eles não querem trabalhar, lento porque existe uma demanda grande para um limite pouco de pessoas. Então, quando esse cliente passa pela perícia, que é algo em torno de 2 a 4 meses, e o perito dá como laudo favorável, entra para a nossa equipe, que é a equipe de compra de ativo. Então, deu laudo favorável, já vai para as meninas, que a gente chama de compra do ativo, que ele pode ser um RPV ou um precatório, e a gente antecipa para o cliente os 2 anos. Sim. Então, o mês mesmo de março, nós fizemos 2 milhões de antecipação. Então, o cliente ele não precisa ficar esperando 2 anos. Entendeu? Por quê? Porque com 4, 5 meses ele já está com dinheiro. E detalhe, eu estou antecipando o valor dele, mas ele continua dentro do processo, porque qual que é a ideia? A ideia é que ele não pode ter o benefício vitalício, ele continua com indo ali no processo, né, para ter o benefício ali vitalício, né, de acordo com cada um, de acordo com a sua lesão, mas o dinheiro a gente antecipa para ele. Então, até aproveitando esse gancho, e é bom para todo mundo saber, sim, que o nosso cliente ele pode estar com dinheiro na mão a partir de 4 meses. Então não é mais 2 anos, era 2 anos, mas agora 4 meses ele já pode estar com dinheiro na mão. Então, e aí, aproveitando o gancho, que é algo assim, a minha área é uma área de crédito, eu trabalho com crédito mais de 12, 13 anos,
E vender dinheiro é algo seguinte, tá, tô vendendo dinheiro. Aí tá. Se eu não colocar o cliente, trazer para ele, o que o dinheiro vai proporcionar para ele? Porque imagine que a gente vendia no crédito, a gente vendia créditos ali de 10 não, 20, 30, 40, 50 mil. Aí eu ligo para uma pessoa e falo para ele, você tem um crédito de 50. Muitas das vezes o cara não tá esperando aquilo. Se eu não conectar, por exemplo, com um objetivo ou um sonho dele, o dinheiro é subjetivo. E quem precisa vai atrás, né, Daniel? Então... E quem precisa vai atrás. O cara, eu estou precisando de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou no banco. Agora o cara está assistindo TV, ou a mulher está assistindo, de repente eu recebo uma ligação. Você tem 50 mil para liberar. Beleza? Se eu não conectar aqueles 50 mil e eu fazer com que a pessoa pense, de repente, para ela unificar todas as dívidas que ela tem, pode servir com o nosso negócio, porque o nosso negócio, no final, a gente está ajudando as pessoas, mas no final, ou no meio, ele também é crédito para ele, crédito que ele não está esperando. Então, de repente, esse crédito, eu conectei com ele, o rapport, a dor do cliente, e depois eu fiz o cliente pensar em algo que ele fala, cara, eu estou com dívidas, eu tenho várias dívidas, eu posso unificar em uma só, que é o valor. De repente, o que eu posso fazer? Eu estou com dinheiro que eu não estava esperando, eu posso ter meu negócio, eu posso trocar meu carro, eu posso dar entrada numa casa, eu posso, enfim. Então é isso que a gente precisa despertar no cliente. Não só mesmo você tem direito, enfim. Se eu não fizer essa conexão, esse rapport, e não fizer o cliente ir além do pensamento, você não vai fazer negócio. Você vai fazer negócio naquele cliente que só quer, que vai fazer. A gente tem aqui algo em torno de 20% dos clientes, 15% mais exatamente, que clientes que eu vou ligar para ele e vai aceitar. Mas o restante não, entendeu? O restante, o que eu preciso? Criar conexão. O que eu preciso? Fazer com que ele imagine com que o poder do dinheiro que vai transformar a vida dele na abertura de um negócio, na aquisição de um carro, na quitação de uma dívida. E o importante também, eu fazer da ilusão, e não é ilusão, é fazer que de fato é algo real, que o dinheiro, a partir de 3, 4 meses, já fica disponibilizado para ele. Então esses são pontos cruciais que vão fazer vocês superarem o resultado que vocês têm. Beleza? Beleza. Bom, eu acho que já tivemos bastante dicas aí das rainhas, da rainha e do tópico aqui, do topo. Eu vou chamar agora os supervisores para vir falar com a gente. As 3 supervisoras do mês aí, que subiram também no pódio, pra gente ter um papo com elas também. Agradeço vocês pelo momento que vocês tiveram. Parabenizo vocês também pelo mês maravilhoso. E é isso, vamos pra cima e o próximo. Vocês daqui a pouco, quando terminar, a gente vai comer lá um churrasco. Vamos tomar uma. É isso aí. Comemorar.
Bom, voltamos agora com as líderes aqui. Quer começar? Gente, assim, agradeço a presença de vocês. Como é especial estar do lado de pessoas que acompanham a evolução da empresa há um tempo, pessoas que trabalham aqui comigo há 3, 4, 5 anos. Você trabalha comigo há quanto tempo? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, te tirei. De Veritas, um ano e pouco, né? Com você vai fazer um ano. Um ano, porque eu te tirei, né? Basicamente, falar bem rápido aqui dela, num bate-papo com ela, eu mudei sua função em quantos minutos? 15, né? 15 minutos. 15, chutando alto. O que você fazia mesmo na empresa? Eu tava na área de qualidade, dando treinamento. Foi. Isso, foi no base de Jonas. Tava aí começando a encabeçar a área de qualidade que não existia na empresa, que era fazendo monitoria, feedback e treinamento, né? Muito a passos curtos, porque eu era sozinha fazendo isso. E na nossa conversa você perguntou, né? Sua experiência, quero saber, quero te conhecer. Ele, não, peraí, quer trabalhar comigo? Segunda-feira eu tenho uma equipe aqui pra você quer? Aí a veia comercial pulou 2 metros de altura, né? Eu falei, quero, vambora. E foi isso. Tem um negócio que assim, é um negócio que é o chamado know-how, tá? Know-how é o seguinte, o que é o know-how? É exatamente a experiência, a vivência que você tem. Eu vivo o comercial 30 anos. Então, eu num bate-papo com uma pessoa, eu já consigo entender, por exemplo, às vezes erram, né, André? Às vezes a gente erra. De vez em quando a gente erra. Mas assim, quando eu bati o papo contigo, eu falei assim, porra, ela tem um DNA que é um DNA que eu gosto. E eu te trouxe, tirei você tipo em 15 minutos, você começou comigo, e aí prova que eu tava certo, que hoje você tá aqui na mesa comigo. Seus últimos resultados são resultados excelentes, então aproveitando aí, parabéns para você, que você continue assim. Quero ainda que a gente desenvolva e cresça muito, e eu conto contigo. Tá bom? Começa as perguntas? Claro, vamos lá então. Bom, eu queria que vocês me falassem, na visão de vocês, o que faz o time de vocês alcançarem as metas todos os meses. Quem começa? Uma por vez. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui participando. E eu acho que o que faz o meu time bater metas e vem batendo aí desde o começo da minha liderança, eu acho que primeiro de tudo é a união. Quando todo mundo está unido no mesmo propósito, não tem como dar errado. Se todo mundo está ali fazendo a mesma coisa, com o mesmo propósito, não tem como dar errado. Claro que a estratégia, o companheirismo, a gente está ali mais presente com o vendedor, porque a gente, quando é supervisor, você é o supervisor, o psicólogo, às vezes a mãe, você é um pouquinho de tudo, né? Eu acho que o que faz aí chegar nos números é mesmo ter todo mundo o mesmo propósito. Eu acho que aos meus olhos seja isso. Na realidade, eu falo hoje da equipe Furacão, porque a equipe Furacão real, né? Minha equipe é muito meu espelho, né? Eu facilito muito a ferramenta para eles e assim eles atingem um nível aí de sucesso. Hoje eu tô com um time muito bom e eles são muito unidos, isso é fato. Eles são muito agitados, eles são muito visionários. E eu faço eles virarem visionários, porque eu faço eles quererem chegar onde eu cheguei. E isso é muito bom pro meu time e eles vêm numa constância muito boa. Muito bem. Pra mim é comprar ideia. Eu compro a ideia da Veritas, eu compro a ideia do nosso negócio, eu compro a ideia do Daniel, eu compro a ideia do André e eu vendo ela muito bem. Eu falo, você tá no propósito comigo? Você quer isso aqui do mesmo jeito que eu quero? Então as minhas deles pela manhã eu falo, gente, isso aqui pra mim é sério. Esse trabalho, pode perguntar pra quem vocês quiserem da equipe. Esse trabalho pra mim aqui é sério, galera. É sério pra vocês tanto quanto é pra mim? E ali eu acho que o time vê que você quer tanto quanto eles querem também. Eles entenderem que sonho sem plano de ação, ou objetivo sem plano de ação é só sonho. E aí eu acho que essa é a virada de chave que eu tive quando eu consegui colocar todo mundo nesse caminho e aí os resultados chegaram. E pra você, André, que lidera aí esse monte de supervisor, que tem que ser aí, né? De supervisor e supervisora, né? E que você precisa ser aí a cabeça, querendo ou não, dessa operação. Como que funciona? Bom, eu tento muito me colocar no lugar delas. Eu sei
cada dificuldade que elas passam no dia a dia. Eu sei o quanto é duro, eu sei o quanto é árduo para elas chegarem ali no resultado, né? Elas sabem também, eu acho que o bom de tudo isso é que hoje elas têm uma referência que elas viram atuar ali com a equipe, né? Não é uma pessoa que elas chegaram e viram que estava ali no lugar e simplesmente tiveram que fazer. Muito pelo contrário, elas viram eu atuando, né? Somente com exceção da Janaína aqui, como o Daniel bem trouxe aqui, ele tirou ela de outra área, mas eu costumo brincar, falo que a Maiara é cria minha, a Bia é cria minha, né? Então a gente começou lá atrás, elas como vendedoras, eu como supervisor, e a gente foi construindo cada tijolinho ali juntos, né? E pra mim é bacana estar hoje aqui batendo papo com elas, vendo o sucesso delas, porque não vou ser hipócrita, o sucesso delas é meu sucesso também, né? E isso me faz feliz. Eu acho que você saber qual que é o seu propósito é muito bacana. E há uns 10 anos atrás eu descobri que meu propósito era ajudar pessoas. E desde então é isso que eu faço. Então ver elas crescer profissionalmente, ver elas crescendo financeiramente, para mim, eu entendo que eu tô no caminho certo ali do meu propósito de vida. Muito bem. É isso aí. Gente, pegando o gancho aqui, o líder, eu falo que o líder, o supervisor, ele, quando a gente olha assim, dentro do comercial, o supervisor é a função mais difícil. Por quê mais difícil? Porque ele não pode ser o amigo, né? E ele não pode ser o carrasco. E é difícil, né? Ele não pode ser o amigo e ele não pode ser o carrasco. Não é isso? Então é algo difícil de você ter. Ele é o cara, Daniel, que ele vai segurar o passarinho na mão, mas ele tem que entender que se ele apertar demais, o passarinho morre. É isso aí. Se ele abrir demais a mão, o passarinho voa. Então ele tem que achar o meio termo ali sempre. O jogo de cintura, né, Daniel? É o jogo de cintura. Então o líder precisa ter jogo de cintura. Eu contar uma história bem rápida aqui. Eu tinha uma supervisora muito boa, que ela tinha um vendedor. O vendedor é o que trazia mais resultado. Só que era uma pessoa era uma pessoa difícil, com muitos, fora ali da empresa, ele tinha uma vida muito desregrada, né? E o supervisor, ele fez a festa de aniversário dele, e a única pessoa que ele não chamou foi o melhor vendedor dele, né? E aí, o que acontece? O melhor vendedor, ele se incomodou e veio falar comigo. O Daniel olha assim, cara, na boa, a supervisora não me chamou no aniversário dela. E aí eu fiquei com aquilo, né? Isso na segunda-feira, eu falei com ela e eu falei pra ela, cara, você fez seu aniversário, você convidou todo mundo menos o vendedor. Ah, Daniel, porra, esse cara, não sei o que. Entendi ali, né? Mas eu corrigi ela. Falei, você não está sendo um líder. Porque um líder, ele não faz distinção. Um líder não faz. Ou você não chama ninguém da sua equipe, ou você chama todo mundo. O que é resultado? Falei para ela, ó, eu estou desligando o rapaz, eu estou relocando no Canova com outra supervisora. Ela ficou em choque. Porque o resultado dele era 40% do resultado da equipe. Ele queria só uma cerveja. Entendeu? Ele só queria uma cerveja. Era só um churrasco. Você sabe qual que é o detalhe pequeno? É que ele falou, Daniel, eu não iria. Era só ela falar assim, olha, vem aqui. Eu falei, não iria. Era só ter feito a famosa média. Só a média. O que acontece? Mudei ele para um outro supervisor. O supervisor lá ficou agradecido. Lógico. É um cara de resultado e a pessoa que não tem nada. Não tem o que fazer. O outro supervisor baixa. Exatamente. E aí, gente, aproveitando aqui, escutando um pouquinho de cada um, que mês de março foi um mês de desafios, né? Acho que todo mês é um mês de desafio, né?
Mas o mês de março nós colocamos um propósito, então ficar com mais desafios, né? Como vocês se mantiveram motivados nos dias difíceis? Como você manteve aquele dia que mesmo teve dias difíceis, não teve? Como você manteve motivada? Você manteve, porque daí você tem que se manter motivado para você motivar os terceiros, a sua equipe, né? Na realidade eu costumo falar que eu sou mãe solteira, então eu não posso cair. Então eu acredito que eu sou o pilar. Então se o pilar estiver desmotivado, a minha equipe também vai estar desmotivada. Se eu sou o exemplo da minha equipe, todos os dias eu tenho que estar com um sorriso no rosto. Então toda vez que eu entro aqui do portão para dentro, é outra coisa, é outra realidade. Então o que eu faço por amor. Então eu gosto do que eu faço. Eu estou no comercial já fazem 19 anos, então é 19 anos que eu faço por amor. É daqui, é de outros lugares que eu construí tudo que eu construí. Então todos os dias eu estou motivada para levar o melhor para os meus. Legal. Na verdade, eu acho que o que me motivou muito esse mês, até por conta do mês passado não ter sido tão bom para minha equipe, nós dizemos que não, mas a gente é muito competitivo e eu falei, galera, nós temos uma única solução. Eu ouvi isso de uma supervisora há muitos anos atrás e ela olhou para mim e falou assim, Bia, existem duas opções no fundo do poço. Ou você cava mais ele e desce, ou você começa a subir dele. E eu falei para minha equipe, olha, a gente não bateu mês passado, está tudo bem sobre isso. Ia acontecer, a gente ia ter um mês que não ia bater, nem sempre foi glória. Para eles foi um baque, mas aí eu falei assim, agora a gente vai precisar fazer isso aqui dar certo. E nisso, falei, vamos vestir a camisa, vamos para cima, e foi um dia atrás do outro. Eu fui lá, fui mudando as estratégias, porque eu sempre falo para a minha equipe que a gente precisa mudar de rota. Quando uma rota não estiver dando certo, a gente precisa ali identificar rápido para a gente conseguir mudar de rota. E ali a gente foi mudando de rota, eu tive mais atenção, ficando mais próximo ali do vendedor, ficando mais próximo ali para tentar entender o que andava acontecendo com ele. Ali eu ia me motivando, que eu ia vendo que eu estava conseguindo fazer que eles olhassem para frente e falassem, não, a gente vai conseguir esse mês. E aí foi da onde a gente também teve um êxito de sucesso aí, consegui ser a primeira desse mês. Foi, eu acho que o que me motivou mais. É muita frase do André, é o medo de perder com a vontade de ganhar. Então, assim, não tem muito para onde correr. Se você tem medo de perder e você tem vontade de ganhar, não tem como dar errado. É isso aí. Pra mim, eu vou ser um pouco repetitiva, mas uso um pouquinho das palavras da Mayara. Eu não sou mãe, mas não sou líder só aqui. Sou líder na minha casa também, né? Então, a minha casa depende financeiramente de mim e isso faz com que eu me motive todos os dias e eu ensino isso pra minha equipe. Então, fulano, o que te motiva? Por que você tá aqui? Aí, por isso. Então, a gente vai buscar isso aqui, junto comigo. Então, a gente vai buscar e é isso, vamos pra cima e vamos embora. Independente do que for, do que é o sonho, do que é o objetivo. A gente tem desde o começo do ano lá na equipe a caixinha com os sonhos deles, então eu olho muito para esse lado, porque é algo que eu falo todos os dias também. Antes de trabalhar para Veritas, antes de trabalhar para o André, antes de trabalhar para o Daniel, eu trabalho para mim. Eu trabalho para os meus sonhos, para as coisas que eu quero conquistar. Sejam elas supérfluas ou sejam muito importantes, seja financeiro ou não seja. Primeiro eu tô no topo dessa lista. Depois vem a empresa e eu ensino isso para eles e isso me motiva todos os dias. Eu não quero chegar em casa e falar para minha mãe, vamos contar aqui o centavo, mais duas, para ver se hoje acontece, se dá. Não, eu quero ir pro shopping como eu fui ontem e falar, senta, pede o que vocês quiserem, tá tranquilo. Entendeu? Então isso te motiva de certa forma, porque é para as pessoas que estão lá fora, é para as pessoas que estão te esperando, é para a vida que você quer construir. Você não quer contar moeda, você quer sentar na mesa e pede o que você quiser. Assim. Aproveitando o que você está falando, um vendedor, assim, um vendedor hoje que está contando moeda. Tá errado, né? Muda de profissão. Muda de profissão. É ruim de serviço, igual ela falou. É assim, por quê? Porque a oportunidade. Não, a gente é vendedor na vida. A questão não é
ruim de serviço, não é ruim de serviço. Mas precisa ouvir o supervisor para aprender e chegar lá, né? Isso aí. O que acontece, Tamara? O supervisor, um vendedor, quando a gente fala ruim de serviço, estamos aqui dando risada, estamos brincando, né? Mas assim... É sério aqui. Gente, eu brinco. Mas assim, eu falei, como tava as três aqui, os nossos 3 tops, é fato que as 3, o que difere ela dos demais, muitas das vezes, é determinação, foco. Então, por exemplo, talvez o ruim de serviço é uma pessoa que não tem foco. Por exemplo, quando eu apresentar aqui o plano de carreira, muitas pessoas, por exemplo, era para estar subindo, mas não subiram porque, por exemplo, tem algo que é injustificável, que é uma falta sem justificativa. Que às vezes a pessoa se dá desculpa e cai nessa desculpa. Isso, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente fala ruim de serviço, aí você põe a lupa no ruim de serviço, é uma pessoa que ela não escuta o supervisor, é uma pessoa que ela não está alinhada com a cultura da empresa, é uma pessoa que ela sai de casa todo dia sem um objetivo, ela sai no automático. Então, se a gente falar o ruim de serviço, é isso. Porque um vendedor, antes de vocês entrarem, eu falei para as meninas que o vendedor, se a gente olhar 20 anos atrás, perguntava, o vendedor era um dom, mas hoje não. A neurociência comprovou que vender não é dom. Vender é estudar. Vender é você, como eu disse anteriormente, é você entender o processo. Que aí a empresa é corresponsável em 50% de preparar, de formar, que é isso que nós vamos fazer. Os outros 50% é das pessoas. A vontade, então, né? A vontade. Então, por exemplo, nos outros 50%, que é da pessoa, o que ela falou ruim de serviço pode se encaixar nisso. Uma pessoa que não tem disciplina, a pessoa que não segue processo, a pessoa que não está alinhada com a cultura da empresa. Porque o equilíbrio emocional fraco também, às vezes a pessoa brigou com o namorado, já perdeu a cabeça para trabalhar. Né? Aqui da porta você falou um ponto importante, assim, todo mundo, gente, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. Desde o pobre, a pessoa que tem muito dinheiro tem problema. O que vai diferenciar é como que eu lido com meus problemas. Às vezes a gente tem problema dormindo, né? A gente tem um pesadelo, já não consegue mais dormir, é um problema, né? Então, assim, todo mundo tem problema. Todos têm problema. E aí eu falo uma coisa que é o fardo. Uma coisa eu falo que é o fardo. O que é o fardo? O fardo é isso. Você está preparado para o fardo? Se você não está preparado, você tem que se preparar. Tá? Gente, aproveitando que assim, hoje a gente é um dia corrido nosso, né? Um dia, uma festa. Hoje é uma festa de venda, né? Vocês estão doidinhos cheirinho de churrasco aí, né? Aí, o que acontece? Hoje é um dia festivo para nós, um dia que a gente teve a nossa coroação, primeira coroação nesse novo espaço, um dia que a gente teve a oportunidade de ver pessoas crescendo, por exemplo, as duas aqui, que a partir do mês que vem vão assumir novos desafios, então é um dia muito festivo. E eu convido a todos aqui, todos vocês, continuarem aqui na nossa reunião, no nosso podcast, porque a gente vai falar de outros assuntos, que os assuntos, que as mudanças que estão vindo. Então eu agradeço a vocês, conto com todos aqui, né, todos os dias, igual eu falei lá em cima, eu quero além dos consultores ali, profissionais, eu quero supervisores e líderes profissionais. Eu quero daqui, no meu objetivo, que é um objetivo grande, de impactar
250 mil clientes, eu quero que você esteja comigo nesse objetivo. Eu quero de fato que você esteja comigo. Quero que todos estejam comigo. Mas se você não estiver comigo, você leve a semente nossa, que você seja um bom profissional aonde você esteja. Tá bom? Então nós vamos dar início agora à apresentação que eu coloco